Boa noite, boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, Nil Rurais. Boa noite, né? Boa tarde. Boa noite, Rode. Nossa advogada, gente de plantão aqui, ó, na live. Luzimar, boa noite, minha cunhada. Mais uma quinta-feira. Então, mais uma live com bastante conteúdo e informação para vocês, né? Mães atípicas, mães típicas que me acompanham aqui no canal. E hoje a live é mais do que especial para mim, gente. Tá assim, sendo uma live do coração mesmo, né? Então, eu espero que todos gostem muito do que eu vou apresentar hoje aqui na live para vocês, né? Gente, a live de hoje, ela vai ser um bate-papo bem descontraído e o lançamento do meu e-book. Sim, gente, eu fiz um e-book e a gente vai ver ele, vai falar um pouquinho sobre o que tem nele. Boa noite, Cláudia, meu amor, como que você tá? E o nosso e-book, eu vou mostrar, apresentar para vocês o nosso e-book, porque ele é nosso mesmo, ele foi feito para nós, mães atípicas. Então eu resolvi escrever esse e-book para ajudar outras mães e outras famílias que passam pelo mesmo processo que a gente passou aqui em casa e compartilhar com vocês todos os conhecimentos que eu venho adquirindo, né? Com cursos, leituras e mais leituras. Então, hoje nós vamos mostrar o resultado desse estudo, né? Gente, olha só, antes de mostrar o e-book aqui para vocês, liberar ele, tudo certinho, queria dizer que eu sou como você, mãe atípica que me assiste, que me acompanha, que vê os meus conteúdos. Passei por as mesmas dificuldades que você está passando, ou que você que está desconfiando aí, né, que possa vir a passar. Uma mãe de primeira viagem que foi percebendo ali que algo não estava certo no desenvolvimento da filha, que correu atrás e chegou no diagnóstico. E como toda mãe atípica, eu passei sim por aquele processo de luto, né? De raiva, de não aceitar aquele diagnóstico. Passei por aquele processo de questionar a Deus, mas por que comigo? O que eu fiz de errado, né? Passei pelo processo de não entender por que aquilo estava acontecendo, de raiva, de negação, de não querer realmente ver. Passei por aquele processo de começar a aceitar, de começar a entender que a partir daquele diagnóstico que eu via de diferente na minha filha, começava a fazer sentido. E aí eu passei pelo processo de aceitação, de comprar a causa. Sim, a minha filha tem autismo, então vamos comprar essa causa e vamos dar a melhor qualidade de vida para ela. E cheguei na resiliência, que é aquela parte em que você aceita, introduz aquilo na sua vida e tenta seguir da melhor maneira possível, né? Eu falo que existem duas maneiras de você ser uma mãe atípica. A primeira maneira é você aceitar e você seguir a sua vida com aquilo da melhor maneira possível, porque autismo não tem cura, então você vai ter que conviver com aquilo. Então, ou você convive com aquilo ali de boa, levando aquela situação, trazendo aquela situação como uma oportunidade para que você cresça, para que você consiga fazer com que seu filho desenvolva, ou você leva essa maternidade típica na depressão, que é quando você não aceita, quando você tampa o sol com a peneira, que é quando você
não entende muito bem o que está acontecendo e não procura entender, aquilo vai te deixando cada vez pior, e uma vez que a mãe está ruim, o filho também vai. Lembre-se que você é a calma e o desenvolvimento que o seu filho precisa. Então, eu venho dividindo com vocês toda a minha luta diária, né, da maternidade atípica, para fazer com que vocês também tenham essa jornada da maternidade atípica mais leve. Porque é difícil, é cansativo, é doloroso, mas ela pode ser mais leve, né? E como é que a gente deixa uma maternidade atípica mais leve? Buscando conhecimento, passando conhecimento. Eu costumo dizer que pai e mãe que não busca o conhecimento para ajudar no desenvolvimento do filho, condena o filho. Porque pode ter médicos, pode ter tudo, mas se o pai e a mãe não estiverem engajados ali com o desenvolvimento do filho, não vai acontecer, né? É um pilar que a gente precisa para o desenvolvimento do filho atípico da gente, que é as terapias, os médicos e os pais. Então, tudo isso tem que estar junto para poder fluir bem, certo? Então, por eu ter passado por isso tudo, a partir do momento que eu descobri que a Alice era autista, eu já comecei a estudar horrores, né? A comprar cursos, a ler artigos, a ler livros, para mim poder conseguir dar para ela a melhor qualidade de vida. E passei sim por momentos difíceis, como todo mundo passa, gente, toda mãe atípica. Já recebi, né, perguntas, mas como que você faz para entender tão bem a sua filha? Estudando, gente, estudando, conversando com médicos, lendo, vendo vídeos, porque só assim que eu vou conseguir ajudá-la, né? E esse é o nosso propósito. Então, para que vocês, né, o que eu fiz? Eu escrevi um e-book para passar para vocês todos esses conhecimentos que eu adquiri de uma forma leve, de uma forma de conversa entre mães ali, né, de mãe, para que vocês consigam ler e entender sem aquele monte de palavras difíceis, sem aquele monte de coisas complicadas que tem em alguns e-books por aí. Então, eu fiz um e-book que ele pudesse passar para vocês todas as informações necessárias. Ah, eu tô desconfiando que o meu filho é autista, o que que eu faço? Leio o e-book. Lá tem falando sobre os sintomas, sinais do autismo. Ah, eu descobri, tô fazendo as coisas e eu quero saber como é que é feito o diagnóstico, porque eu acho que meu filho tem. Lá tem como que é feito o diagnóstico, lá tem um histórico, né, de como, do crescimento do autismo, de como se desenvolveu até chegar nos dias atuais e tudo mais. Ah, eu descobri que o meu filho é autista, e agora? Lá tem também como você vai agir depois que você tiver o laudo, o diagnóstico do seu filho. Ah, o meu marido não tá aceitando e eu tô sofrendo muito com isso, como que eu vou fazer? Lá também vai ter uma parte falando de como melhorar, né, a vida, a família ali do autista, né, a partir do momento que você recebe o diagnóstico. Então, esse e-book, ele é uma cartilha com as primeiras informações mais necessárias ali para você que está descobrindo agora que seu filho é autista, está meio perdido aí nesse mundo, não sabe por onde começar. Então, eu fiz esse e-book com muito carinho para poder ajudar outras mães que passam pela mesma dificuldade que eu passei, o que eu passo ainda, né? Porque é constante esse evoluir da mãe atípica, né? Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês agora a carinha do nosso e-book. Deixa eu virar aqui. Ah, vocês vão conseguir ver de ladinho assim. Essa é a carinha do nosso e-book. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais para cá. Isso, trouxe. Então, essa é a carinha do nosso e-book, tá? Que vai falar sobre especificamente o TEA, que é o transtorno do espectro autista.
Como eu falei com vocês, é uma cartilha de mãe para mãe sobre o transtorno do espectro autista, então é uma coisa bem leve de você ler, bem interessante, com bastante informações. Aqui é uma apresentação minha, o índice, e, gente, nesse e-book a gente vai falar, a gente vai entender o que é o TEA, vai entender os sinais precoces e o diagnóstico. Nós vamos ver o impacto do diagnóstico na família, quais são as estratégias de intervenção a partir do diagnóstico, vamos entender mais sobre os níveis de suporte, vamos estar falando em como promover o bem-estar da criança e da família, vamos estar falando sobre os direitos do autista e também sobre mitos e verdades, né? Existem ainda na sociedade muitos mitos sobre o autismo, então nós estamos desvendando algum deles aqui junto com você, certo? Nós temos aqui uma introdução que vai falar, né, do autismo, o que é o autismo, vamos estar falando sobre as leis do autismo aqui e como que o autismo se encontra não só no Brasil, mas como no mundo também, né? Não é só para mãe. Essa cartilha aqui eu coloquei de mãe para mãe, porque geralmente é mais a mãe que tá ali junto, né, acompanhando diariamente, mas é importante que seu marido também leia, né? É muito importante o pai estar ali junto, então é para todo mundo na realidade, né? E aí aqui a gente vai ter uma breve história, né, do autismo no mundo inteiro, né? Falando como a prevalência, como que tem afetado a saúde pública e essas coisas. Aqui vocês vão ver muitas fotos minhas e da minha pequena, que a gente começa a entender verdadeiramente o que é o autismo, né? Como que ele afeta a criança, quais são os comportamentos, né, que a criança vai ter a partir daquilo ali, dos primeiros sinais do autismo. Estamos na investigação e ele ainda tá meio que tímido. É muito normal, de Lica, né? É muito normal isso. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. É muito normal. Durante esse período de investigação do autismo, a gente fica um pouco perdido, porque o autismo não é uma coisa que a gente estude ele por curiosidade. Então, o que deixa a gente assim meio tímido, o que deixa a gente meio, né, assim, receoso com o tema é a falta de conhecimento. Vocês vão ver que a partir do momento em que você começa a estudar sobre autismo, que você começa a se aprofundar no assunto, essa timidez, esse receio do autismo, ele vai se diluindo ali junto com as informações que você vai obtendo ali. Mas é super normal. E, gente, a gente tem um grupo aqui, né, de mães atípicas, que pode ser para mães, para pais, e que a gente fala muito sobre o autismo, né? Tem muitas mães também que estão em investigação, então a gente sempre fala lá que o apoio de outras pessoas que já passaram por isso ajuda muito a gente passar essa etapa de uma maneira mais leve, que é o nosso intuito, né? Então, converse com outras pessoas que também estão em investigação, que também receberam há pouco tempo o diagnóstico de autismo, que isso vai ajudar muito, Dilica, no processamento aí de todas essas questões que vão vindo junto com o autismo, né? Mas é super normal isso, viu? Vou continuar mostrando aqui para vocês o nosso e-book. Nós vamos estar falando sobre os sinais precoces, né, e o diagnóstico do autismo. Como é que a gente pode perceber esses sinais precoces? Porque de imediato, quem é que começa a ver os sinais precoces? Como que ele aparece? São os pais, em casa ali, porque os sinais eles já aparecem com a criança muito pequenininha. A Alice com 4 meses já tinha os sinais. Então, o que acontece? Por que a gente sempre frisa tanto na importância dos sinais precoces? Por causa das janelas de oportunidade. Quanto menor a criança, há uma janela de oportunidade maior para você conseguir fazer com que os neurônios criem mais caminhos, mais conexões. Então, a gente frisa muito nesse, né, em você conseguir observar os sinais precoces.
Mas como que os pais que não têm nada não conseguem ver os sinais, né? Porque, Marcele, às vezes eu demorei muito para enxergar. Isso acontece justamente por, às vezes, a gente não ter todas as informações que a gente precisa e justamente, como eu falei, a gente vai perceber com o passar do tempo, quando a criança geralmente já está maior, porque aí você já viu algumas informações. O que acontece muito, gente, é o seguinte: quando você tá grávida, você vai lá, faz todos os exames, né, que você precisa fazer, do pré-natal, e aí você vai lá e faz a morfológica da criança. Na morfológica, a gente consegue identificar se a criança vai ter síndrome de Down, a gente consegue observar algumas outras síndromes. Porém, você não consegue observar o autismo numa morfológica. E aí, o que acontece? Você faz a morfológica e está tudo bem. Automaticamente você fica relaxada, né? Nossa, tá tudo ótimo, tá tudo bem com o meu filho. Autismo não é uma coisa que você estuda durante a gestação, não é uma coisa que você tá ali vendo diariamente, principalmente se você também não tem casos na família. Você vai ter o seu bebê, ele vai estar ali se desenvolvendo e a sua preocupação com qualquer transtorno já sumiu da sua cabeça desde o morfológico que você fez do seu filho. Então, para você começar novamente a perceber que o seu filho tem alguns sinais de autismo, tem um desenvolvimento diferente das demais crianças da mesma idade ali, demora um pouco mesmo. A Dilica colocou: me senti culpada por só perceber algo agora com 5 anos. Não sinta-se culpada, Dilica, porque graças a Deus você percebeu e você foi atrás para conseguir ajudar o seu filho. Então, uma das coisas que acontece muito durante o processo de você estar ali descobrindo o autismo, de você estar em investigação, como no caso da Dilica, né, o sentimento de culpa. E isso é normal, é muito normal, né? Faz parte do processo de luto, porque a gente sente que a gente não vai poder dar para o filho da gente aquilo que a gente queria dar. A gente sente que a vida do nosso filho vai ser diferente da dos outros e daquilo que você criou expectativas para que fosse. Então é normal a gente sentir essa culpa como mãe, né, como pai, mas tira isso do seu coração e da sua mente, porque você tá indo atrás, você tá seguindo agora o passo a passo certinho, tá em investigação. E eu te garanto que o seu filho ainda é pequeno, ainda tem 5 aninhos, vai conseguir sim se desenvolver muito bem e vai dar tudo certo, tenho certeza, viu? E aí, voltando aqui para o nosso e-book, né, essa parte aqui toda vai falar sobre os sinais do autismo, o que você deve ficar em alerta, né? Para que você consiga saber se o seu filho está apresentando sinais de autismo ou não. A partir dessa página aqui, a gente começa a falar sobre os processos de diagnóstico, né? Como que é feito o processo do diagnóstico? A gente tem um breve histórico, né, de tudo o que aconteceu até chegar na síndrome de hoje, né, na TEA mesmo. Então, vale muito a pena ler, tá? E aqui, ó, como é feito o diagnóstico hoje, né? Houve muitos processos, muitas mudanças, então o processo eu deixei bem listadinho aqui, ó, as etapas do processo para que passa, né? E o que é importante avaliar em cada etapa desses processos, né? Para você conseguir ter o diagnóstico do seu filho aí. Gente, todo esse e-book, ele foi escrito por mim através de muitos estudos, de muitos livros, muito curso, muitos bate-papos com médicos, com neuropediatras, com psicopedagoga, com TO. Então, todas as informações que eu fui adquirindo aí, eu fui colocando aqui né, para passar para vocês da melhor maneira possível sobre o que vocês precisam saber sobre o transtorno do espectro autista, certo? Voltando aqui, deixa eu voltar aqui.
essa parte aqui de baixo nós vamos falar sobre o impacto do diagnóstico na família, que é o que a gente estava falando, né? Como que as famílias geralmente reagem, o que a gente precisa tá observando, né? Quando você se tem o diagnóstico na família, como agir, né? E falando sobre o autocuidado que a mãe atípica precisa ter, né? Eu sempre falo que autocuidado, gente, não é luxo da mãe atípica. Autocuidado é uma necessidade que você precisa. Você precisa do autocuidado em todas as áreas da sua vida. Independente se você é mãe atípica ou mãe típica, você precisa se cuidar, você precisa do autocuidado. Porém, quando você é uma mãe atípica, o desgaste de uma mãe atípica, gente, é muito grande. Tem vários estudos que indicam que o estresse de uma mãe atípica é o mesmo estresse de um soldado em fronte de guerra. Então você imagina o desgaste físico e emocional que é ser mãe atípica. Então, se você não se cuidar, se você não tiver esse autocuidado com você mesmo, você não vai conseguir cuidar bem do seu filho. Você não vai conseguir fazer com que ele se desenvolva bem. Porque não é só terapias, não é só escola. Você precisa fazer várias intervenções cotidianas em casa. E como que você faz uma intervenção cotidiana em casa com seu filho se você não está bem? Então, uma mãe atípica precisa sim de autocuidado. E quando eu falo autocuidado, gente, eu não quero dizer você tá bem vestida, você tá com o cabelo sempre bem feito, uma maquiagem. Não. Quando eu falo de autocuidado, eu falo de um conjunto de pilares que vão fazer com que você se sinta bem. É você cuidar da sua saúde física, é você cuidar da sua saúde mental, é você cuidar de uma alimentação que vai te trazer benefícios, não só a você como a sua família. É sim você cuidar da sua estética para você mexer com seu com seu autoestima e ficar bem com você mesmo. É você tirar um tempo para você ler um livro para você falar com suas amigas, para você sair de casa. E muitas vezes a gente fica, Marcele, mas é muito difícil. Na realidade, a gente não consegue fazer isso. Sim. O que a gente precisa, gente, é adaptar. O que a gente passa, o que eu sempre deixo claro aqui, passo para vocês, é que o que eu passo para vocês é o cenário ideal. E a partir do cenário ideal, o que você vai fazer? Você vai pegar aquilo ali e vai adaptar à sua realidade, né? Eu aqui em Brasília, a minha mãe esse mês está aqui comigo de férias, que está sendo uma maravilha a ajuda dela. Mas geralmente eu não tenho rede de apoio, eu não tenho babá, eu não tenho empregada, então sou eu que faço tudo. A Alice tem terapias praticamente a semana inteira, tem estimulação precoce, escolinha, tudo. Então realmente é uma carga muito pesada que me deixa muito cansada. E às vezes a única coisa que eu preciso é conversar com uma amiga. Só que realmente fica muito difícil para você sair com uma criança atípica. Então, o que eu costumo fazer? Marcar um cafezinho aqui em casa. A Alice vai estar em um ambiente controlado, um ambiente que ela conhece, ela vai brincar, deu o horário dela, ela vai dormir, tudo, e eu vou poder conversar com uma amiga, vou poder desabafar, vou poder rir, e aquilo ali, gente, faz muito bem para a alma da gente. Né? Eu costumo dizer que quando se é mãe atípica, todos os traumas que você tem psicológico vão aflorar. Então, gente, uma mãe atípica, ela necessita cuidar do seu psicológico. Necessita mesmo, porque se você não tá bem, você não vai conseguir cuidar bem do seu filho, você não vai conseguir cuidar bem da sua família. E isso fica cada vez mais pesado, trazendo mais chances de depressão e tudo mais. Então, gente, faz muita diferença uma mãe atípica que tem esse autocuidado, certo? Vamos aqui seguir no nosso e-book, né? Então, aqui a gente vai estar falando sobre isso. E aqui a gente vai estar falando sobre as estratégias de intervenção e suporte, gente. Descobri que o meu filho é atípico, então vamos estar falando aqui, ó, das terapias, né? Quais são as terapias que existem, que eu posso fazer com o meu filho? Como que eu vou saber quais as terapias que o meu filho precisa e tudo mais? O que acontece é que é muito divulgado a terapia ABA, né? Que é a terapia comportamental, que realmente é muito indicada para o autismo, né? Ela tem muitos resultados científicos, assim, maravilhosos.
Então, ela é amplamente divulgada, mas não é só esse tipo de terapia que existe no mundo do autismo. Existe a terapia ocupacional, existe a terapia cognitivo, né, comportamental, existem várias outras. Quando você recebe o laudo do seu filho, geralmente o laudo vem junto com um relatório indicando quais são os déficits que o seu filho está tendo, né? Quais são os prejuízos que ele está tendo. Então, vem escrito os prejuízos que seu filho tem e o médico já indica algumas terapias para o seu filho começar a fazer ali. E a partir daí, geralmente essas terapias são feitas em uma clínica com uma equipe multidisciplinar, né? Ou às vezes pelo SUS mesmo, mas você vai conversar com o médico e existem várias terapias opcionais que você pode estar fazendo aí com o seu filho. Eu costumo dizer, gente, que o autista, quanto mais terapias ele tem ali que vai ajudar no cotidiano dele, melhor para ele. Aí as pessoas falam, mas gente, uma criança, às vezes, no caso da Alice, que tem 2 anos e meio, né? É muita terapia, muita coisa. Gente, se ela não estiver na terapia, ela vai estar em casa brincando com outra coisa. Uma criança com 2 anos de idade, o cérebro está sedento por novas informações. E uma criança atípica, uma criança com autismo, é uma criança em desenvolvimento e que o cérebro precisa de estimulações. E uma criança autista, ela precisa de uma estimulação certeira. Ela precisa de estímulos ali certos para cada etapa. Então, a Alice faz várias terapias, né? Ela faz terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicomotricidade, várias, gente, que agora não me vem aqui na cabeça, né? E para ela é muito bom, porque tá fazendo, ela é pequena, o cérebro dela ainda tem muita, né, neuroplasticidade, então cria novos caminhos neurais ali com muito mais facilidade. Então, gente, procurem, estudem, né? Aqui eu vou dar várias nesse e-book, vocês vão ter várias ali que são terapias que eu acho assim imprescindíveis, né, para a criança. Então, vocês têm que estar vendo aí o que seu filho precisa, para você estar conversando com o médico, olha, eu vi tal terapia, será que vai ajudar meu filho? O médico vai estar te orientando, não, vai ajudar. E essas coisas são muito importantes para o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Voltando aqui para o nosso e-book, aqui a gente está falando ainda sobre as terapias, para vocês verem, né? Tá bem especificado aqui. A gente fala sobre os níveis de suporte, né? Que eu explico o que é o nível de suporte, explico como a diferença em cada um deles, o que importa em cada um deles, né? Quais são as abordagens que você precisa usar em cada um deles. Aqui a gente fala sobre promover o bem-estar da criança e da família, né? Tem até uma foto divertida minha, do meu esposo, da minha filhinha aqui. Então, gente, é muito importante vocês adaptarem, né? Eu falo que quando você recebe diagnóstico, você precisa fazer uma adaptação da sua vida em torno da criança. Tem aquela coisa, né, que tem muitas mães, né, geralmente mães que são típicas, falam, mas é a criança que tem que se adaptar ao seu meio. Se você é mãe atípica de uma criança autista, não é bem assim. É você que vai ter que se adaptar ao seu novo mundo, porque autismo não tem cura, e você vai ter uma criança totalmente diferente, né, de padrões de desenvolvimento diferentes aí. Então, você vai ter que se adaptar ao seu filho. E isso é muito importante. Mas para que essa adaptação ocorra de uma maneira leve, de uma maneira que vai fazer com que você consiga levar isso de uma forma tranquila durante o período da sua vida, é importante você fazer com que o bem-estar da família prevaleça, né? E aqui nesse e-book a gente fala um pouquinho sobre isso, certo? Vamos voltar aqui. Aqui também tem uma parte, gente, que eu explico, tem tudo certinho, falando sobre os direitos dos autistas. Tá falando sobre as leis, sobre os direitos, aqui, ó, tudo bem especificado para vocês conseguirem entender quais direitos os seus filhos possuem.
Nós fizemos uma live aqui no nosso canal com 2 advogadas, uma especialista criminal, outra especialista em previdenciário, em que a gente abordou vários desses direitos, né? A gente falou em vários desses direitos, está salvo aqui no canal, para quem quiser ver, é só vocês irem no feed procurar ali, que vai estar salvo ali para vocês. E a gente estava conversando e falando o quê? No papel é tudo muito bonito, mas a gente sabe que na realidade, quando a gente vai buscar os direitos dos nossos filhos, é muito mais complicado. É muito mais engessado, é muito burocrático, mas vale muito a pena. Vale a pena você saber sobre os direitos do seu filho, vale a pena você correr sim atrás dos direitos do seu filho, vale a pena você não bater boca, né? Mas você colocar o direito do seu filho ali à prova, sabe? Porque se não for assim, gente, esses direitos vão ficar lá esquecidinhos dentro da caixinha, na gaveta. E a gente sabe, né, que o mundo tá muito difícil. A gente sabe aí do bullying, a gente sabe do preconceito, a gente sabe de vários problemas aí que, infelizmente, os nossos filhos e nós ainda passamos. Então, gente, vale a pena a leitura desse capítulo aqui, falando sobre os direitos do autista, porque é imprescindível você saber, né, do que o seu filho precisa. E lembrando que tem direitos básicos ali no meio também, né, gente? Como o CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa com um transtorno autista, né? Então, e para você garantir outros direitos, você precisa do CIPTEA. Então, já é uma coisa que você precisa estar sabendo ali, né? Como tirar e tudo mais. Então, vale a pena você saber desse direito, você correr atrás desse direito, para que você consiga aí agregar, né, na vida do seu filho todos os benefícios que ele possa vir ter. Denivânia Bernardo, boa noite, meu amor, tudo bem? Vamos voltar aqui. E o último, gente, eu vou até falar alguns aqui com vocês, né, que a gente vê demais, né, esses mitos e essas verdades aqui. Deixa eu só virar aqui para mim conseguir acessar aqui. A gente vê demais, né, gente, alguns mitos, algumas coisas. Um dos mitos que foi mais vinculado aí, principalmente na pandemia, foi de que as vacinas causavam autismo. Gente, não tem nenhum estudo que comprove que vacina cause autismo. Então, isso já é uma coisa que você tem que ficar bem ligado. Um assunto puxa o outro, né? Então, como eu falei, essa crença, né, de que a vacina causa autismo aí é totalmente infundada, não tem nenhum estudo, pelo contrário, tem diversos estudos que indicam que é totalmente descabido, né? Um dos assuntos que eu li em vários artigos científicos, gente, foi falando sobre a espera de um milagre quando você tem o diagnóstico de autismo. Tem muitos pais, muitas mães que quando recebem o diagnóstico de autismo, passa por todo aquele processo e fica ali, não, gente, deve ter algum jeito de você fazer com que isso melhore, que o meu filho melhore, e começa a recorrer a vários estudos e coisas que são infundadas, que não tem nenhuma base científica, né? Eu tô até tentando abrir aqui, gente, para me mostrar para vocês um pedacinho aqui, mas eu acho que eu não vou achar agora. Mas o que acontece? As pessoas começam a buscar soluções mágicas para o autismo, o que não existe. Gente, não tem chá que vai curar o autismo, não tem... Gente, são tantas coisas que agora sumiu da minha cabeça. Mas, né, pelo artigo lá, tem muitos pais que procuram receitas homeopáticas, né, chás e essas coisas. Tem muitas pessoas que fazem dietas, assim,
melindrosas, né, porque falaram que aquilo vai curar a criança do autismo, e isso não existe. Gente, autismo não é uma doença. Autismo é um transtorno. É uma maneira diferente do cérebro ser formado, certo? Então não aceitem essas receitas milagrosas que curam o autismo, porque elas não existem. Se existisse, já teria comprovação científica. E não tem. Procurem sempre tratamento, gente, que tenha comprovação científica. Antes de você medicar o seu filho, procure sempre um especialista. Nunca medique o seu filho autista por conta própria, certo? Isso é muito perigoso, gente. Até porque não existem medicamentos próprios para o autismo. O que existe são medicamentos que vão ajudar nos sintomas do autismo, vão ajudar em outras comorbidades que podem vir junto com o autismo. Então, esse remedicamento vai ajudar a sanar ou melhorar essas comorbidades para que sua criança tenha, seu filho, esse autista tenha uma melhor qualidade de vida. Mas não existem receitas milagrosas, certo? Sou mãe de um menino autista e minha menina também está sendo avaliada para autismo. Oi, quantos anos tem os seus filhos, meu amor? Então, tipo assim, geralmente, né, quando a pessoa tem um filho autista, que tem o segundo depois, a chance dessa criança vir com autismo é muito maior, né, gente? A chance, gente, de qualquer pessoa ter um filho autista é de 5 a 10%, né? Então, qualquer pessoa que engravidar vai ter lá de 5 a 10% da criança vir autista, certo? Ah, Marcele, mas como que isso pode acontecer, já que autismo tem base genética e é herdado? Pode acontecer, gente, dessa hereditariedade, não vir de hereditariedade nem de pai e nem de mãe. Pode acontecer de ter uma modificação ali no embrião, né, enquanto tá a formação ali, e o autismo afetar simplesmente aquele indivíduo. É difícil, mas acontece sim, viu, gente? Não é um caso, assim, não são casos isolados, não. Existem bastantes casos aí que os pais não têm na família, nem da mãe nem do pai, porém acontece ali alguma alteração genética naquele embrião, naquela gestação que vai modificar e aquela criança vai ser afetada pelo autismo. O meu menino tem 10 anos e minha menina 5 anos. Ai, que lindo, gente. Olha só, gente. Então, aqui, voltando aqui pro nosso... tá até aberto aqui outra coisa. Voltando aqui, nós temos os nossos mitos e verdades, né? Que... meus agradecimentos a vocês. E esse, gente, é o nosso e-book, né? Eu falo nosso, que como eu falei, isso aqui é para todas nós, mães atípicas, tanto as que estão descobrindo agora, tanto as que já são mães atípicas há algum tempo, já sabem, né, do diagnóstico do filho. Vale a pena a leitura, né? É muito importante a gente estar sempre ali tentando identificar, né, alguma informação nova para que a gente consiga ajudar os nossos filhos, né? Então, gente, é isso. Eu fiz esse e-book com o maior carinho do mundo, colocando todas as informações necessárias para você que está entrando nesse mundo, né, do autismo. Agora, aqui no meu perfil, na minha bio, é só você entrar lá, que você consegue baixar o seu e-book para você ler. Encaminha para outras pessoas aí, para elas estarem lendo também, estarem vendo essas informações. Encaminhe para quem vocês acham que necessitam de informações, né? No meu canal do Instagram, que a gente tô postando conteúdo todos os dias, né, com mais informações aí para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa. Tenho 3 filhos, mas a minha mais nova não tem autismo. Como eu falei, né? Pode acontecer sim de algum vir com autismo e outros não. E, gente, autismo, a gente sabe que ele não é um transtorno
só de base genética. Ele, claro, a base genética né, no autismo ali, a hereditariedade, ocupa de 90 a 95% dos casos, né, aí do autismo. Mas existe uma porcentagem aí que pode ser influenciada por fatores ambientais, né? Como no caso dessa mãe, que uma criança não tem autismo, as outras têm. No meu caso, na nossa família tinha autismo, a gente fez os exames da Alice e deu ali a base, que é pela base genética, né, que foi predominantemente genético, mas durante a minha gravidez eu tive várias complicações, eu tive diabetes gestacional, eu tive pressão alta, tive que controlar muito, precisei tomar antidepressivos, então vários fatores ambientais ali na minha gestação influenciaram, né, a ativação do gene do autismo ali enquanto a Alice estava se formando, né? A gente sabe, existem vários estudos mostrando que a diabetes gestacional pode sim, é um dos fatores ambientais que mais ativam ali, né, ativam o gene do autismo. E os fatores ambientais, gente, vamos supor, a diabetes gestacional, tem outros fatores como infecções, né, que você pode pegar infecções de urina, que você pega ali durante a gravidez, exposição a agentes tóxicos, a alimentação com produtos que pode ter ali tóxicos, entendeu? Esses também são fatores ambientais que vão fazer com que ajude a ativar o gene do autismo e ajude também a influenciar o nível de suporte desse autismo. Então, a gente sabe que a base genética é o que mais ocorre ali, mas que hoje em dia os fatores ambientais também ajudam muito, né, na disposição do gene do autismo, né? A Dilica perguntou, a idade também pode ser um fator? Sim, tanto a idade da mãe como a idade do pai avançadas podem ser um fator, sim, de ativação do gene, tá? Tanto que uma das bases lá, né, genéticas, eles explicam direitinho isso, falando, né, que a idade avançada da mãe e do pai pode sim ativar esse gene, certo? A Denivânia colocou, a família do meu esposo tem crianças que têm autismo também. Então, provavelmente é de base genética, o seu também, né? A sua menininha que, graças a Deus, né? Já tem 2 aí especiais, aí veio ela pra poder te ajudar aí, né? Mas eu falo que, irmãos, gente, eu queria ter outro filho, né? Porque eu cresci com 2 irmãos e é muito bom ter irmãos. Só que eu acho que eu não tenho psicológico para cuidar de uma outra criança com autismo agora. Porque a minha correria com a Alice é tão grande que a gente acaba ficando com medo, né? Eu estava com 35 anos e meu marido com 50 anos. Nosso menino foi um presente. Com certeza foi, sim. A sua idade nem tá tão avançada assim, mas a do seu esposo pode estar, né, tá mais avançada aí. E pode ter sido uma das, né, de vários fatores. Não tem como eu te afirmar que foi isso, né? Mas a idade avançada, sim, ela já é comprovado que ela pode ativar o gene aí. Né? Aí deixa eu só abrir aqui que fechou o meu computador. Então, filha tem descalculia, sim, pode acontecer, né, uma das coisas que pode acontecer muito no autismo, é a descalculia mesmo, gente. Tem várias coisas, né, que pode vir, vários sintomas desses, né, ecolalia, descalculia, tem várias, TDAH, tem vários outros problemas. Gente, o autismo, ele nunca vem sozinho, ele sempre vai vir acompanhado aí de algo a mais, né? E esse algo a mais geralmente é o que mais preocupa, né? Porque as comorbidades que vêm junto às vezes dificultam muito o desenvolvimento da criança.
Então, a gente precisa estar atento, gente, não só aos primeiros sinais do autismo, mas a gente precisa estar atento também a outras coisas que vão junto com o autismo. É comum, gente, vamos supor, o médico vai lá, dá o laudo, atesta que a pessoa é autista e manda para as terapias. Só que a criança chega na terapia, começa a fazer as terapias e não se desenvolve. E aí, os próprios terapeutas começam a perceber que aquela criança não está se desenvolvendo porque ela tem outras comorbidades juntas, tem outras coisas. E aí você precisa estar sempre atento a isso, né? Porque é muito difícil o autismo vir sozinho. Ele tem, infelizmente, outros amigos que vêm acompanhado aí e que pode dar um pouquinho de trabalho. Então, pais e mães, fiquem atentos aí a qualquer coisinha nova. Eu falo que no autismo, gente, você tem que ficar atento aos mínimos detalhes, porque senão você passam coisas despercebidas que vão fazendo com que a sua criança tenha, às vezes, comportamentos disruptivos que vão piorar muito, né? Então, né, esse comportamento. Então, a gente tem que olhar. Para vocês terem ideia como que as coisas são mínimas, a Alice sempre foi uma criança que gostava muito de banho. Ela ficava horas da banheira, brincando ali com a água e tudo, e ela foi crescendo, a gente foi tirando a banheira e foi começando a dar banho no chuveiro. E aí eu fui percebendo que ela já não queria tomar banho, que ela gritava na hora do banho, que ela esperneava, que ela não queria tomar banho. E aí eu lembrei que há muito tempo atrás eu tinha lido que alguns autistas têm uma hipersensibilidade ao toque muito grande, principalmente na hora do banho, que as gotas de água são como agulhinhas entrando no corpo dele. E aí eu comecei a perceber que a Alice estava muito agitada na hora do banho, ela chorava muito, coisas que ela não fazia, porque ela adorava banho. E aí eu falei com o meu esposo, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos ligar o chuveirinho, vamos tirar aquele negócio do chuveirinho, né, aquela chuveirinho, vamos deixar a água corrente no chuveirinho para ir jogando no corpo dela para ver se isso melhora. Gente, acabou as birras. Depois que eu comecei a dar banho dela com aquela parte do chuveirinho, sem o chuveirinho, que ela começou a ter água corrente, não os pingos de água no corpo dela, ela parou de chorar. Então, assim, são coisas que a gente tem que ficar muito atenta, porque é uma coisa sutil, é uma coisa pequena. Na maioria das vezes você vai achar o quê? Ah, tá chorando porque é birra. Mas você tem que entender que uma criança autista pode ter birra, e elas têm birras, porque são crianças em desenvolvimento como qualquer outro, mas na maioria das vezes elas vão estar chorando para querer comunicar alguma coisa que está incomodando muito elas. No caso da Alice, quando ela ia tomar banho no chuveiro, ela começava a chorar muito para ela conseguir entender, porque aqueles pingos de água estavam incomodando ela, estava doendo nela. Então, eu consegui perceber isso rápido e hoje em dia ela toma banho, voltou a adorar tomar banho, né? Fica lá com o chuveirinho, brincando, molha o banheiro inteiro, mas é o momento de diversão dela. Então, mães, fiquem atentas aos pequenos detalhes que faz toda a diferença, certo? Ele corrigindo. Como meu menino está na investigação, aproveitei e levei ela também. Então já descobrimos a descalculia. Ótimo, é isso mesmo. Se um já está na investigação, leve o outro. Aqui, gente, a gente começou, o meu esposo ainda não fez, mas a gente, na própria avaliação da Alice, a gente conseguiu perceber ali que o meu esposo provavelmente grau 1 de suporte, né? Ele vai fazer tá fazendo a investigação, assim, né? Começou a fazer agora para saber. Mas a gente agora, depois de velho, meu marido tem 42 anos e agora que foi entender algumas ações dele de quando era criança, né? Algumas coisas que incomodam ele. Então, é muito normal isso acontecer mesmo. E se um tá em investigação, é ótimo que você leve o outro mesmo. Exatamente isso, parabéns. Ela nota 10 em tudo, menos em matemática. Gente, eu falo que matemática é o terror até dos autistas, né? Eu vou te falar uma coisa. Matemática é terrível. E, gente, autistas podem ter altas habilidades, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Eu tenho um grupo de mães, então lá a gente conversa muito. E lá no grupo tem mães que perceberam que o filho era diferente por causa de altas habilidades, né?
que ele tinha na escola e tudo mais, que ela via que era muito diferente, foi investigar as altas habilidades e descobrir que era autista. Então, a gente tem que sempre ficar atento mesmo, né? Provavelmente eu também tenho dislexia. Eu tenho TDAH também. Então, é aquela coisa, né? Eu sofro muito, gente. Para me parar para estudar é muito difícil, assim, né? Qualquer coisa tira minha atenção, mas é uma coisa que a gente tem que driblar, né? Que a gente tem que fazer uma forcinha ali para driblar, né? Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Diga que meu príncipe fala inglês fluente, 5 anos e aprendeu sozinho. Meu Deus, gente, eu tenho 37 anos, vou fazer 38 segunda-feira e não consegui nunca aprender o inglês. Olha aí, ó. Gente, pais de autistas, vocês vão ver que vocês vão ter crianças que têm habilidades assim incríveis, né? Tem muitos que são autodidatas aí, né? É um processo muito difícil, assim, eles precisam da nossa ajuda, mas eu falo, gente, que é assim, um amor, são coisas incríveis que você descobre que faz com que tudo valha muito a pena, né? É muito bom isso. Gente, então a nossa live de hoje foi essa, foi só pra gente bater um papo, pra me mostrar o e-book pra vocês, falar que isso é uma conquista nossa. Eu fiquei muito feliz e emocionada quando eu terminei de escrever ele. Eu espero que ele ajude outras mães, outras famílias, né? E quem tiver aqui, gente, na bio tem o link para você entrar no grupo de mães, tem o link para você baixar o e-book, segue lá no Insta, né? Porque lá eu tô postando conteúdo direto. E o meu propósito, gente, aqui é fazer com que vocês tenham uma jornada aí de maternidade típica mais leve, trazendo para vocês informações, trazendo para vocês aprendizagem, trazendo para vocês um ombro amigo, porque às vezes tudo que a gente precisa é estar conversando. Então, gente, o nosso grupo lá é feito justamente para isso, é um grupo que não tem julgamentos, que não tem mimimi. Você pode chegar lá, conversar com as mães, elas vão estar sempre lá de apoio. Se você tem uma dúvida, pode colocar lá, que não só eu, como outras pessoas vão estar te ajudando. Dentro do nosso grupo, nós temos 2 advogadas, né, para ajudar vocês passarem informações, né, quanto aos direitos do autista, qualquer coisa que vocês precisem, elas vão estar lá ajudando e tirando as dúvidas de vocês. Então entrem lá no grupo, participem do grupo, e eu fico assim muito feliz de vocês estarem aqui comigo, viu? A Angelica colocou, só sei ser tagarela, cada dia uma descoberta. É exatamente assim. Minha menina, além do autismo, ela está sendo avaliada para TOD. Outra coisa que também pode acontecer muito no autismo, né? Que TOD, que é o transtorno opositor desafiador. A minha filha só tem, né, 2 aninhos e meio, mas a gente, né, tem um pezinho atrás ali de que ela possa ser, gente, porque tá muito difícil. Ela tem uma aversão à palavra não, assim, entendeu? Ela quer fazer as coisas só do jeito dela, que até nas terapias isso foi avaliado, né? E as terapeutas viram que a gente precisa trabalhar muito o ABA com ela para a gente conseguir tirar esses comportamentos inadequados que ela tem e transformar eles em comportamentos adequados, né? Para isso que serve a terapia ABA. Mas o TOD realmente pode acontecer muito. O não é sempre muito desafiador, né? Olha só, outra aí também, que também tem aversão ao não, né? Vou te falar essas crianças. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu fico muito feliz. Eu espero vocês aqui que vocês se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, do Instagram. Também tem um canal no YouTube que lá na bio você também consegue achar ele, tá? Então eu tô sempre postando, tô sempre tentando ajudar vocês da melhor maneira possível, né? E eu espero que esse e-book seja um grande aliado aí para várias mães atípicas, né?
que vão poder se tomar um caminho aí, né? Conseguir acalmar o coração naquele primeiro impacto, né, do diagnóstico, né? Então, esse foi o intuito ao escrever esse e-book, certo? Gente, olha, um grande beijo para vocês. Adorei, muito obrigada pela participação de todas aí. As mãezinhas que estão aqui, né, participando, que falaram que os filhos estão em investigação, entra lá no grupo, gente. Me contem por lá ou se inscrevam aqui no Instagram, me conta como que tá o processo de vocês. Vai me contando, Marcele, meu filho fez isso hoje. Eu tenho várias mães que me contam, né, e eu fico ali conversando com elas, dando dicas, mostrando para elas. Às vezes a gente fica bem nervosa ali, né, então eu fico ali conversando com elas. Deixa eu ajudar vocês aí, viu? Olha, um grande beijo, baixem o e-book de vocês, compartilhem, essa live vai ficar salva, compartilhe essa live com outras pessoas, viu? E olha, que Deus acolha cada um de vocês, que vocês tenham uma ótima sexta-feira amanhã e que tudo que Deus possa fazer assim seja maravilhoso na vida de vocês, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem tem live sim, viu? Gente, um beijo, fiquem todas bem, viu?